O Brasil dá um grande passo em direção à Venezuela. Com a última decisão do Xandão favorecendo o governo com relação ao IOF, a gente vê que a sinalização não é boa e o que a gente pode esperar é ainda pior. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia, mas não se esqueça de curtir e compartilhar. E caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal também. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Saiu no UOL, em vitória do governo, Moraes autoriza aumento do IOF, mas sem risco sacado. Essa questão do risco sacado é uma coisa que ele tirou para colocar assim, vamos falar sobre o meio termo aqui. Para Moraes, não houve desvio de finalidade do decreto do governo. O Congresso acusava o governo de editar norma com objetivo meramente arrecadatório. Para o ministro, porém, como é uma atribuição do Poder Executivo, a edição de regras sobre IOF e a política monetária, não houve nenhum desvio de finalidade do decreto. O problema disso é que assim ele joga a decisão do Congresso na lama, ele invalida todo o processo. Não é algo comum o Congresso derrubar um decreto presidencial, mas quem sabe o limite da lei é justamente o Congresso. E quando eles se reúnem, os parlamentares se reúnem para poder fazer uma votação, vendo que essas atribuições do Poder Executivo vão além do seu escopo, não deveria ter sido feito esse tipo de decisão. A gente lembra, o Congresso é a representação máxima da população, que um presidente, ele no máximo vai representar uma maioria. O Congresso não, ele consegue realmente abranger toda uma população. E como foi expressiva aquela votação, a gente percebe que o povo realmente não quer mais impostos, mais tarifas, mesmo que eles tentam colocar aquela desculpa, não, é só imposto em cima dos ricos, o pobre não vai pagar, né? A gente sabe que muito do que é importado acaba sendo tarifado também, por conta do IOF. Você vai ter a negociação, você vai ter a transação ali em dólar, e tendo essa compra e venda de moeda estrangeira, tem o incidência do IOF. Então a gente percebe que, por mais que eles mintam para o povo está percebendo. Agora, colocar que não houve nenhum desvio de finalidade, agora ele pega e, com relação ao Congresso, ele coloca o desvio de finalidade. Porque essa questão de freios e contrapesos existe justamente para isso. Se você tem o Poder Executivo extrapolando, colocando uma carga muito maior do que deveria em cima da população, o Congresso está ali para realmente poder frear. Quando o Moraes faz isso, ele joga toda a decisão, ele anula completamente o Congresso. E foi exatamente o que aconteceu aonde? Na Venezuela. Aos poucos, o governo lá foi realmente ficando cada vez mais impopular, não tinha mais consistência, não tinha mais como governar, e ficou jogando tudo para a Suprema Corte, que foi aos poucos anulando as decisões do parlamento. Oposição falou em atropelo do Congresso. O deputado federal Zucco, do PLRS, líder da oposição na Câmara, citou mais um capítulo vergonhoso do desrespeito institucional que vem se tornando rotina no Brasil. Trata-se de uma medida inconstitucional, autoritária e que ignora deliberadamente a vontade soberana do Congresso Nacional, que já havia sustado os efeitos do decreto presidencial que majorava esse imposto. Infelizmente, o que nós vemos é esse autoritarismo, essa dobradinha entre Lula e o Xandão, né? Lula e o STF. Hoje, o Lula não consegue mais governar, ele se tornou um pato manco porque não tem popularidade, não consegue voto. Quem é político de fato, quem está buscando voto, já está se afastando do Lula porque vê que ele é tóxico, né? As pessoas não gostam do Lula. Mesmo quem votou no Lula não gosta dele. E agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente percebe que o futuro parece ser muito tenebroso. A gente passou daquele ponto de retorno tranquilo. Agora o que a gente está indo realmente em direção à Venezuela. A gente vê que essa decisão do Xandão piora muito a situação. Por quê? Porque ele coloca, não, o Congresso já não manda mais aqui, já não tem mais voz. E mesmo ele colocando, não, aqui o Lula ele podia fazer isso mesmo, da mesma forma. Ele podia fazer como o Congresso também podia limitar essa ação, podia derrubar esse decreto. Mas dessa forma ele está anulando, invalidando mais uma vez o Congresso. A gente vê que ainda tem a questão de ser pautado no plenário para poder validar essa decisão do Xandão, mas infelizmente a gente vê que é aquela situação do Lula tá se agarrando ao Xandão e o Xandão também se agarrando ao Lula, porque eles já fizeram tanta merda, tanta cagada. Inclusive o Xandão, com tudo isso que tá acontecendo lá fora, do Donald Trump colocando esse tarifaço, pode ter motivado a situação, ele se vendo sem saída, já se jogou logo no colo do Lula para poder tentar uma salvaguarda ali. Pode ter sido isso. Mas talvez isso abra os olhos de muita gente. Muita gente que às vezes estava esperando que as coisas fossem se normalizando, né? Inclusive, eu vi a fala de um dos analistas sobre esse assunto, eu achei muito interessante, né? Que o sapo fervido em água morna. Então o pessoal aqui no Brasil tava só olhando as coisas acontecendo. Não, a Venezuela, não, para chegar nesse ponto está muito longe, não vai acontecer não. E a gente sempre avisando. Agora, com esse baque, com esse choque, pode ser que as pessoas acordem e vejam que não, a água estava morninha ali, mas estava esquentando. Ia chegar aquele ponto onde todo mundo ia ser penalizado com isso.
Bom, essa é a minha visão, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.